Gente, voltando aqui com vocês na nossa sexta websérie, uma websérie feita para vocês, feita com a ajuda de vocês, né? Graças à nossa interação, nós podemos, a partir de agora, construir vídeos que façam essa ligação. Vocês não precisam estar aqui comigo na minha sala, mas vocês estão comigo dessa forma online. Isso é muito legal. Então, continuando o meu propósito de ensinamento enquanto médica, dessa experiência que eu tenho aqui na clínica, né, com mais de 32 mil pacientes tratados e uma dinâmica muito recorrente, muito intensa em tratar de pessoas, eu consigo, a partir dessa loucura toda e ao mesmo tempo dessa organização tão linda que eu considero a medicina, nós conseguimos ter, olha isso, o tema da nossa websérie. Ter beleza é ter saúde. A procura normalmente é por esse motivo. Você vem me procurar, ou você vai para a pesquisa do Google, no desejo da beleza, sem dúvida nenhuma. O resultado de toda a dedicação, de toda a disciplina, de toda autoconhecimento e a prática desse autoconhecimento vai ter como consequência a beleza. Isso é inerente, isso é decorrente, não tem como. Só que, olha que interessante. Primeiro, eu preciso ter e construir uma base forte, construir a minha saúde, para depois eu, consequentemente, ter a beleza. Então, não é algo que está dissociado, que está separado, mas é uma consequência. Às vezes, sem dúvida nenhuma, você com um remedinho que você compra, com uma massagenzinha, com algo comprado de fora, você consegue um resultado aparentemente bom, né? Mas que não vai se perdurar. A própria toxina botulínica, ela realmente é um resultado imediato. Você faz e você fica, depois de 15 dias, muito melhor, com uma cara de descansada, que mesmo cansada, você aparenta uma aparência descansada. Então, existe sim. Só que somente uma toxina botulínica, né, que para a contração, que abre os olhos, que dá essa sensação de descansada, ela precisa ter na sua composição geral, no seu quadro, um cabelo bom, uma pele bem tratada. Se você tem uma pele bem tratada, você vai ter um resultado de toxina botulínica muito melhor. Então, é nesse sentido que nós vamos começar uma websérie nova, a sexta websérie, elencando vários temas. E dentro dos temas, nós vamos começar hoje com o tema celulite, que acomete principalmente e, claro, somente as mulheres. Não digo, antigamente eu dizia, claro, somente as mulheres, mas hoje nós temos um fenômeno diferente entre os homens, que os homens, eles não possuíam, né, em grande dosagem, o hormônio feminino chamado estradiol ou estrona. Hoje não, né? Então, hoje eles estão convertendo testosterona em estradiol, estriol e estrona. Isso é muito ruim. Por que é ruim? Porque é graças a esse hormônio feminino, os estrogênios, que nós temos celulite. Por isso que a celulite, ela faz parte de nós mulheres, mas não fazia parte dos homens. Hoje está fazendo, infelizmente. Mas nós temos também como ajudar você, menino, você, homem, a parar de converter em hormônio feminino e continuar no seu hormônio masculino. Começando aqui a destrinchar, né, a entender de fato como é que essa celulite, como é que essa inflamação, né, uma inflamação não é uma doença. Vamos caracterizar aqui, e é importante isso, que celulite não é uma condição patológica, não é uma condição de inflamação de doença, mas sim uma característica de mulher, do hormônio, por isso que uma das nossas causas é o hormonal. Então, toda vez
que nós mulheres tivemos uma variação muito grande do hormônio estradiol, nós teremos a presença da celulite, mas não é uma inflamação com infecção, mas é uma característica onde o corpo ele denuncia aquilo que nós estamos fazendo de errado. Então nós temos basicamente 3 problemas, 3 problemas quando nós falamos de uma inflamação de gordura, dessa celulite visível ou não visível. Nós estamos falando de um problema vascular, onde a irrigação de sangue e a forma com que essa célula ela está sendo inchada, ela está entumecendo ou não. Aqui vai entrar a bomba de sódio e potássio, onde nós falamos tanto da importância de saber qual é a diferença de um sal integral, um sal rosa do Himalaia, um sal rico em minerais, que tem mais de 80 minerais, o sal rosa do Himalaia, diferente do sal refinado, que só tem o sódio e o cloreto. Então, nós precisamos entender sempre o nome e sobrenome do que nós vamos estar usando. Então, quando eu falar mal do sal, nós vamos estar falando do sal sódio e cloreto, sal refinado, coisa que eu espero que vocês já não estejam utilizando, porque é uma opção, tá? Barata, mais barata até do que comprar sal refinado é comprar o sal grosso de churrasco. O sal grosso de churrasco, depois que você pega e bate no liquidificador, você utilize para fazer o seu arroz, seu feijão e tudo que você for cozinhar, porque ele tem mais de 50 minerais e isso já é muito melhor 50 do que 2. Se puder comprar um sal rosa, 80 minerais. Então, Deus coloca o sal na terra para nos repor minerais. E é por isso que quando nós vamos para a praia e entramos no mar, nós saímos do mar com uma sensação de leveza, de bem-estar, de que as dores foram embora. Por quê? Porque o mar, ele é rico em minerais e a nossa pele vai absorver esses minerais, chamado talassoterapia. É muito importante, então, entrar numa boa água de mar para fazer essa absorção dos minerais. Nós também temos como problemas na celulite, o cutâneo, a aparência que a pele acaba adquirindo. Essa aparência, ela não acaba sendo uma doença, mas como eu disse, um chamamento de atenção. E a parte hormonal também, quer dizer, tudo isso está interligado. Não dá para ter uma característica sem ter a outra. Quer dizer que quanto menos aparência eu tiver de celulite na pele, mais saudável eu estou? Sem dúvida. Seguindo com uma forma fácil da gente poder classificar, não que isso seja importante para vocês em termos de estudo, mas só para vocês se colocarem hoje, qual grau que vocês estão em termos de celulite. Eu, mesmo na minha super vida saudável, porque hoje eu sou muito mais saudável do que eu era 10 anos atrás, eu tenho minha celulite, então isso prova que eu sou mulher, porque algum grau de celulite todas nós vamos ter. Então, tem mulher que diz que não tem celulite nenhuma. Eu duvido, Se a gente pesquisar e for na classificação, nós vamos entender dessa forma. Basicamente, nós temos 4 graus de celulite. Então, o primeiro grau é aquele mais suave, que você olha, não vê ondulação nenhuma. Nossa, que pele maravilhosa de bumbum, de coxa, que beleza. Mas se você fizer um aperto, uma beliscada, você comprimindo esse tecido gorduroso, você vai ver as ondinhas. Então, teste positivo somente ao beliscar. Grau 2. Você percebe uma irregularidade quando você passa a mão. Então vou passar a mão na coxa, vou passar a mão no braço, eu sinto uns grumos. Essa é o grau 2, mas sem dor, não sentimos dor nenhuma. Terceiro grau, eu nem preciso palpar, eu nem preciso beliscar. Você olha e vê que tem as ondinhas, as ondulações, também sem dor. O quarto grau já é o problemático, Você, além de enxergar todas aquelas ondulações, a pessoa, ela refere dor. Por quê? Porque uma célula gordurosa, ela está tão entumecida, tão cheia de toxina, que ela começa a comprimir nervos. E esses nervos que acabam referindo a dor.
Então a pessoa é visível, gente. Vocês vão ver relatos de mulheres, principalmente, que no andar ou no sentar, ela fala assim: nossa, tá formigando, tá doendo toda a minha perna. Normalmente nós estamos falando dos membros inferiores. Dá para ser membros superiores? Dá também. Dá para ser na barriga? Dá também. Mas a sensação de dor normalmente vem nas pernas. Entendendo como tudo se interliga, como as nossas webséries estão interligadas, é por isso que a gente teve uma sequência. Eu queria que vocês assistissem novamente os vídeos sobre cascata hormonal. Como é que o cérebro, que comanda, né, a emissão da maior parte dos nossos hormônios, ela se comunica com os demais órgãos. Nesse caso da celulite, que nós estamos falando sobre a celulite, é o hormônio antidiurético produzido a nível de hipófise no cérebro, que vai estimular a glândula adrenal, AD acima do rim. Então, esse estímulo vai fazer com que nós liberemos aldosterona. A aldosterona, ela controla a famosa bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, gente, ela é tão importante no corpo, que ela faz com que a gente tenha, né, vida. Nós só temos a pulsação, nós só temos o eletrocardiograma, o eletroencefalograma, porque nós temos algumas bombas importantes. Uma delas, né, acho que uma das mais faladas e conhecida por vocês, é a bomba de sódio e potássio. Nós também temos a bomba de cérebro e coração, que estão muito interligadas, que é a bomba de cálcio e magnésio. Por isso que o magnésio é tão importante. Mas graças a essa bomba de sódio e potássio é que nós temos as variações, né? As variações de despolarização e polarização. Então, nós precisamos disso, nós precisamos comer sal. Toda vez que você tiver uma dieta hipossódica, você vai morrer mais rápido, porque você vai fazer com que essa bomba não funcione. Nós precisamos comer o sal integral, lembre-se. Essa bomba de sódio e potássio, dependendo da alimentação e da quantidade de água que a gente tenha no corpo, lembra, entra por diferença de osmose. Vou aprender por osmose de tanto que tem. Então, se vocês comerem muitos alimentos que tenham somente o sódio, né, o sal refinado, como refrigerante, a gente acha que não, né? Mas o refrigerante, ele é muito doce, só que ele tem a mesma quantidade de sal. Para mim, Kátia, o pior alimento que concentra muito sal é o queijo, porque todo queijo, na sua essência, o leite, ele tem a lactose, que é o açúcar do leite. Todo o leite de todos os mamíferos é doce, é gostoso ao paladar. Então, um queijo à base de leite, ele seria doce. Para ele ficar salgado, é necessário acrescentar quilos e quilos e quilos de sal. E pergunte se eles vão colocar um sal refinado, um sal rosa do Himalaia, um sal rico em minerais integral. Não, é sal refinado mesmo. Então, toda vez que eu tenho muito sódio, muita concentração, muita oferta, essa aldosterona, ela vai acabar estimulando a entrada de sódio. Porque eu estou consumindo muito. Opa, é só um positivo. E toda vez que tem um influxo de sódio dentro da célula, regulada pela aldosterona, eu vou trazer também água. E nesse momento, eu elimino potássio. Então, é por isso que uma célula começa a ter, né? Esse é um desenho clássico da bomba de sódio e potássio, de uma forma que entra muito mais sódio e sai potássio. Na verdade, o normal de uma célula, gente, o correto de uma célula é o sódio ser mais externo e o potássio ser intracelular. Esse é a melhor condição. Só que num excesso de consumo de salgadinhos, de embutidos, entre embutido e queijo, eu prefiro que vocês comam o embutido. Nós estamos falando de grau de maldade. Então, o presidente e o vice-presidente do narcotráfico é queijo e glúten, tá bom? Essa é uma condição anômala. Nessa condição anômala, o que vai acontecendo com a célula? Ela vai entumecendo, ela aumenta,
ela aumenta de tamanho e ela começa a ter os problemas e aquilo que entra na classificação, né? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Quer dizer, doutora, que se eu comer melhor, se eu estou no controle do que entra pela minha boca, vai fazer também o controle dessa célula. A coisa que mais faz diminuir esse gradiente de osmose, né? Do ir para o mais concentrado, é beber água. Então, continua a sequência, continua a regra. Se você quer tomar seu refrigerante, se você quer comer a sua pizza, faça os passos. Primeiro, copo d'água. Segundo, a fruta. Terceiro, prato de mato com uma concha de feijão. Aí uma proteína animal. E quarto lugar, você come o seu prato predileto. Duvido que você vai querer se matar dessa forma, porque quando o nosso corpo diz fome, ele está pedindo o quê? Água, fibras, minerais e aminoácidos. E nessa condição, nós não vamos estar tendo isso. Uma das perguntas muito frequentes é: por que, doutora, que à medida que eu estou envelhecendo, entrando na menopausa, a minha mama cresce muito, né? As mamas ficam assim, túrgidas. Tudo tem uma consequência. A primeira consequência é em relação ao peso. Isso independe do fato da gente estar na menopausa ou não estar, mesmo jovem. Se a jovem está acima do peso e ela percebe, não, eu não quero emagrecer porque as minhas mamas estão bonitas, se eu emagreço, as minhas mamas diminuem. Tá, como é que acontece esse processo? Olha aqui, vamos pensar, né, em mim. 1,54 m, o máximo de peso ideal seria 54 quilos. Se eu tivesse esse tipo de mama com 3 células de gordura, mais 5 células de gordura, mais 5 células de gordura, um padrão, um perfil, e aqui a musculatura do músculo peitoral. O pulmão está aqui dentro. Essas 13 células de gordura, com eu pesando 54, são desse tamanho. Se você nasceu com 13 células de gordura, essas células adiposas, elas vão continuar as mesmas 13 células, mesmo que elas não duplicam, elas não se replicam nesse sentido. Se eu aumento de 54 para 80 quilos, vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. As mesmas 13 células de gordura, elas vão entumecer, elas aumentam de tamanho. Então, é por isso que quando você chega no seu peso ideal, que aí nós não estamos falando porque é bonito ou não é bonito, é inflamação. Isso é uma inflamação que é visível nas mamas. E essa inflamação acontece às custas de uma única célula que entumece. Tanto que quando vocês já ouviram falar nos lipomas, o lipoma nada mais é do que uma única célula de gordura que, por um estímulo hormonal, ela começa a crescer. Então, uma única célula tem uma alteração e você começa a palpar isso, essa célula. E ela começa a comprimir. Nós retiramos porque ela fica esteticamente ruim, mas é o famoso lipoma. É um tumor benigno de célula gordurosa. Pode se tornar maligno? Existe sim a possibilidade. É muito raro, muito, muito raro, graças a Deus. Mas toda vez que eu estiver com um quadro clínico de crescer lipomas, crescer cisto, isso significa que eu estou com muito veneno no corpo, que o meu sistema de limpeza está menor do que o meu sistema de intoxicação, de colocar lixo. É por isso, gente, é por isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos olhar para a nossa mesa, para a nossa geladeira, mas principalmente olhe para você, se veja. Se você está bem, excelente. Se você não está, vamos começar a nossa caminhada. Voltando para as causas. Tratar a causa ou entender a causa é tratar a doença, né? Tratar o efeito. Quer dizer, se eu tenho celulite, é porque eu estou colocando alguma coisa errada no meu corpo. Normalmente pela boca. A gente também pode absorver tudo, né, pela corrente sanguínea, tudo que for passado na pele. Por isso que é muito importante saber qual que é a procedência, qual é o princípio ativo do creme que você está usando, tá bom? Mas em termos geral,
tratar celulite, gente, eu não incluo creme. Eu jamais, né, pelo menos até agora, eu jamais prescrevo um creme que você vai usar para diminuir esse processo inflamatório a nível de uma célula. Uma célula gordurosa é assim, uma célula inflamada é que estão colocando tanta coisa lá dentro que ela se deforma, que ela não fica bonitinha como ela tinha que ser no tamanho diminuto dela, ela está explodindo. Então, é nesse sentido que vocês precisam raciocinar. Toda vez que eu entender que as causas que nós vamos discutir aqui, ela significa que eu estou alterando a circulação de sangue, se eu estou alterando a quantidade de hormônio, todas essas alterações, elas advêm, elas se originam da boca. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu faço com tanto empenho, com tanto carinho, os vídeos, essa insistência. Eu sou até chata de falar sempre para vocês que se vocês não quiserem fazer nada, vocês pelo menos bebam os 3 litros d'água até 7 horas da noite. Isso já vai ser, mas isso tem que ter uma constância, né? Tem que ser todo dia. E para ser todo dia precisa ser contabilizado, precisa contar. Se a gente não conta, a gente acha que muito ou bastante são palavrinhas que satisfazem você, mas não satisfazem o seu corpo. Então, de uma forma geral, as causas, né? Eu elenquei basicamente em 4, mas é que todas elas falam da mesma coisa. Se nós formos pensar no peso ideal, lembram? Quem define o nosso peso? São os joelhos. Então, os nossos joelhos é como se fosse uma mesa. Se o joelho é o pé da mesa e eu vou colocando cada vez mais peso em cima da mesa, ele vai alterar esse equilíbrio do joelho e do fêmur. São 2 ossos que estão sofrendo muito porque a gente está comendo muita porcaria. Toda vez que a gente fala em porcaria, em biscoitos, bolachas, mas principalmente, friso novamente, o queijo, os refrigerantes. E aí tem aquela coisa, né? Entre escolher um refrigerante e escolher um queijo, ainda fica com menos ruim que é o refrigerante. Não estou estimulando você a tomar o seu refrigerante, mas estou tentando comparar, porque a maioria de vocês acabam sendo, né? Ai, não, eu sou toda fit, saudável, só como uma torradinha light com um queijinho. Isso não é bom, gente. Vocês estão comendo a pior dos piores conservantes em sal. Se nós estamos falando em celulite, sal altera a bomba de sódio e potássio, queijo é o principal. Então, o peso ideal vai ser alterado. Qual que seria o peso ideal? Vamos falar de mim. Eu, Kátia, tenho 1,50 m altura, 1,54 m. O peso máximo que eu, Kátia, que o meu joelho consegue carregar, seria 54 quilos. É o máximo. Tá. E o peso ideal? Menos 3. Então, meu peso ideal seria 51 quilos. Eu me mantenho em 50, gente, eu fico ali, ó, na balança. Se andar, volta para salada de repolho com atum. Então, quem realmente faz emagrecer é a boca. Exercício físico, se eu tenho 51 quilos e eu tenho esse 51 em músculo, bacana, né? Músculo é diferente. 1 quilo de músculo é uma bolinha. 1 quilo de toicinho é uma bolona. Então, tá, o meu peso ideal em relação a quê? Se a pessoa for muito mais musculosa, ela realmente pode ter um peso a mais, mas nós estamos falando de músculo. Então, toda vez que eu sair do meu peso ideal, toda vez que eu aumentar o meu peso, eu aumento o quê? A célula adiposa é uma glândula também, é uma célula muito inteligente. Como o neurônio, a célula gordurosa, ela tem a sua inteligência. E por isso que ela também é uma célula tronco, né? A gente consegue transplantar ela para outras regiões. Mas toda vez que eu aumento essa célula gordurosa, a gordura, ela aumenta a produção do hormônio estrona. O hormônio estrona, que vocês já aprenderam, né, no vídeo sobre cascata hormonal feminina e masculina. O hormônio estrona está presente no homem e na mulher, e na mulher é o causador número 1 de câncer de mama e de ovário. Nos homens, o câncer de próstata. Então, todo gordinho, toda pessoa acima do peso, ele tem mais chances de ter câncer. Por quê? Porque a célula gordurosa é uma célula que produz hormônio estrona. E aí, tanto faz ser homem ou mulher. Homens e mulheres, hoje, quando eu comecei a estudar, né, há 25 anos atrás, só mulher tinha celulite.
Porque só mulher tinha hormônio estradiol, hormônio estrona. Homem quase nada, era praticamente zero. Tem um pouco também de hormônio em homem, tinha. Mas hoje não, hoje está extrapolado. Tanto que eu peço as dosagens hormonais nos masculinos, e a maior parte dos homens, eles possuem hormônio masculino, mas eles estão se convertendo nos femininos. Então a ginecomastia é um exemplo. Aquelas, né, pochetezinhas, as gordurinhas, e você faz o teste do beliscar, você vai ver a celulite presente em homem, gente. O que era da mulher agora também faz parte da constituição do homem. Então, quando eu não estou no meu peso ideal, eu aumento o hormônio estrona. Isso também faz com que eu diminua a progesterona. Progesta, provida. Progesterona é um hormônio do bem. Não deixa o homem virar gaga, não deixa ter lesões articulares. Protege a mulher. Protege a mulher. Normalmente nós mulheres temos mais tempo de vida, né, em relação aos homens, infartamos menos, temos menos problemas vasculares por causa da progesterona e por causa do estradiol também. Mas, nesse desequilíbrio que nós acabamos de ter, achando que o peso ideal é aquele peso que você acha que você pode ter, né, e na verdade não é. Nós também temos uma diminuição de testosterona, então tem uma diminuição de musculatura. A desidratação, como eu falei para vocês, ela é sempre presente em todas as causas. Então, beber água, fazer essa lavagem da célula, isso é importante. Então, é um influxo, né? Diferente de concentração. Ah, vai de osmose, entra para o mais concentrado, porque está cheio de toxina na célula. Vamos jogar água para diminuir esse processo. Muitas vezes as pessoas pensam o contrário. Não, eu estou retendo muito líquido, então eu não vou beber água. Como assim, gente? Como assim? É ao contrário do que você pensa, tá bom? O álcool é um desidratante e é um veneno dentro da célula. Se eu tenho uma Mercedes, se eu colocar água no tanque da minha Mercedes, pifa as velas do carro. Eu sou gente, se eu colocar álcool dentro da minha célula, que é água, pifa o quê? As minhas pifa tudo, né? Não dá para falar que a gente tem velas. Então isso, claro, vai pifando e você vai achando que você está bem. Não, você vai se arrastando. E isso é algo que eu estava discutindo isso com a Mauri, porque as pessoas que não param de beber, as pessoas que não param de comer queijo, comer glúten, que não param de fumar, que não param com seus prazeres individuais, muitas vezes ela não sabe, mas ela é extremamente egoísta. Ela só está preocupada com o prazer dela momentâneo. Dane-se filho, mulher, esposa ou vice-versa. Então é sempre nesse sentido. A gente não tem que gritar e nem berrar com as pessoas, nem discutir. Nós só temos que demonstrar que tudo nós podemos. Mas será que nós devemos fazer isso a longo prazo para dificultar? Já está ruim o presente deles, desse casal, dessa família. Vai piorar ainda mais porque a idade vai cobrar isso de vocês. Então, é o egoísmo que nós devemos mudar. Então, eu abdico, eu renuncio do álcool, eu renuncio de coisas extravagantes. Para quê? Para eu cuidar das filhas, para eu cuidar dos pacientes, para eu ter um trabalho a fazer. Então, isso é importante sempre raciocinar. Será que uma celulite está dando uma orientação de como eu devo mudar a minha vida? Sim, sem dúvida nenhuma. Queijos e glúten sempre, né? Alta concentração de sal, alta concentração de sal também. Tem um estudo americano que mostra que de todos os pães doce estudados, antes deles serem doces, 99% dos pães doces, eles primeiro eram salgados. Muito sal e depois açúcar. Esse jogo de sal e açúcar, ele faz um gosto gostoso na boca, né? Esse também é o problema do glutamato monossódico. A gente fala do Ajinomoto aqui, do Sazon, dos temperos prontos, mas só para vocês terem uma ideia, um grãozinho desse glutamato monossódico, do Ajinomoto, ele contém praticamente um grãozinho, uma colher de café de açúcar. E se ele contém isso também, ele vai conter na mesma quantidade de sal também. E é por isso que esse jogo de doce e salgado faz a gente querer mais, e querer mais, e querer mais. Então, são os famosos produtos alimentícios. Nessa sequência, tem alteração hormonal,
tá? Que o fato de eu alterar o meu peso, da minha comida errada, vai fazer com que eu altere também os meus hormônios. Existe nessa particularidade, existem mulheres que a gente chama predominância estrogênica, que ela tem o nível de estradiol muito maior do que o nível de testosterona. Então são mulheres que são mais alegres, mais felizes, mas elas também têm uma luz mais, um brilho maior. Esse brilho é do inchaço, é o brilho da celulite. Tem mulher, e normalmente aquele padrão de mulher, né? A cinturinha mais fina, o bumbum mais largo. Esse é o famoso padrão ginoide que nós falamos na medicina, é o padrão feminino. E ela realmente tem maior quantidade de estradiol, que vai proporcionar mais celulite, que vai proporcionar mais cistos na mama, mais dor mamária ao menstruar, tem uma TPM pior, mas são pessoas extremamente doces, né? Quando você encontrar uma mulher que é toda linda, toda fofa, nossa, que fofura, essa é uma mulher com predominância estrogênica, mas ela também pode formar muito estrona. Por isso que a gente precisa contrabalancear, né? Sempre é boa essa avaliação do sangue e o médico está junto com você. Mas se você mudar também a sua alimentação, você vai piorar, mesmo que você não tenha uma predominância estrogênica. Abaixo o nível de progesterona também vai fazer toda essa alteração de circulação a nível de célula. T3 livre baixo e T3 reverso alto, lembra do hormônio da hibernação? Qual que é o formato do urso, né? Aquele formato arrastado, cansado. Então, a mulher que começa a ficar aumento de peso, uma pele mais encaroçada, a celulite piorar, o cabelo ficar fraco, tudo tem alteração, tudo se refere ao hormônio T3. Assista o vídeo sobre hipotireoidismo ou sobre dosagem hormonal de hormônios tireoidianos e vocês vão ter. É bem interessante. Eu não consigo controlar uma celulite, um cabelo, uma pele de um paciente se eu não checar e não equilibrar e não deixar no limite excelente esse T3. Desidratação, de novo, queijo e glúten novamente. Na alimentação não tem muito o que falar para vocês, né? A gente, tirando os alimentos de Deus, que é a solução dos problemas, que é aquela sequência água, fruta, o prato de mato com feijão. Feijão é rico em proteína vegetal, é só proteína vegetal e muitos minerais, né? Então fazer isso antes de comer o produto alimentício. Evitar biscoitos, bolachas, salgadinhos, os energizantes que tem muita concentração. A gente não precisa ficar olhando todos os rótulos, mas olha para aquilo, tá numa embalagem, tem rótulo, não está servindo, gente. Queijo e glúten e desnutrição. A maior parte de nós, vocês vão ver que não é por riqueza ou pobreza, mas mesmo os que não têm condição financeira de comprar, segundo eles, alimento, o ideal seria a gente ser vegetariano, e vegetariano, ele é barato ser vegetariano, mas as pessoas não acham que isso seja interessante, mas tá, não sendo vegetariano, comendo porcaria, os pobres e os ricos estão gordos, porque eles estão inchados, estão cheios de celulite, porque nós estamos desnutridos dos verdadeiros nutrientes. Então, a falta de nutrientes vai fazer esse gradiente de diferença da célula, da bomba de sódio e potássio, trazer sódio para dentro da célula, eliminar o potássio, e quando ele traz sódio, entra a água também. Circulação de sangue. O anticoncepcional, gente, anticoncepcional é o pior causador de celulite. Por isso que as mulheres que fazem fisiculturismo, que trabalham com o corpo, né, tem que estar com a musculatura tudo bonitinha, sequinha. Regra número 1 dos fisiculturistas, jamais usar anticoncepcional. Por quê? Porque isso aqui é um fazedor de celulite. Ele é tão maléfico que ele é o primeiro causador em mulheres, em termos de remédio, de trombose vascular, de embolia, do sangue ficar tão estagnado, tão parado, que o sangue acaba coagulando. E esse sangue coagulando vai sair, né, entupir o cérebro, entupir o coração e morre. Por isso que em 2012, se vocês forem pesquisar sobre o uso de anticoncepcional na França, e eu cito aqui a França, porque a França é considerada a primeira medicina do mundo, em 2012, 180 meninas entre 20 a 30 anos entraram contra o governo francês, e lá pode, né? Lá eles têm uma medicina e um governo mais
mais aberto, entraram contra a indústria farmacêutica, processando por causa de perdas de perna pelo fenômeno de embolia, ou morte, ou perda de membros, né? Então, isso é muito grave. Aqui no Brasil, é a maior causa de embolia em mulheres, mas não se fala, porque se toma e se compra anticoncepcional na farmácia, você não precisa de um médico para poder estar utilizando isso. Então, fica muito a minha orientação. Eu não gosto de anticoncepcional, não só por esse motivo, mas por vários outros motivos. Então, assista o vídeo sobre anticoncepcional. Mas olha, gente, ter celulite é usar anticoncepcional, tá bom? O tabagista, normalmente ele não engorda. Vocês vão ver que a pessoa que fuma, a célula está tão sem oxigênio que ninguém hipertrofia, nem musculatura. Então, o tabagista, ele gosta de fumar porque ele acha que ele realmente não engorda, porque a chupeta do diabo, né, eu chamo de chupeta do diabo, ele sacia tanta pessoa que ela nem lembra de comer, Então, quando tá com a chupeta do diabo, para que vai fazer a comida, né? Então, normalmente eles são magrinhos, mas tem a celulite deles, porque falta circulação de sangue. E normalmente não é visível, você vai ter que ir lá e palpar, entra no grau. Álcool como toxina, sedentarismo, a circulação de sangue precisa se movimentar. Mesmo que você goste ou não goste, fazer as caminhadas numa velocidade rápida. Eu sempre oriento os meus pacientes aqui, eu falo, você mora num apartamento, suba as escadas, põe o tênis, suba as escadas e desça pelo elevador. Suba as escadas, desça pelo elevador. O que é fazer a circulação de sangue acontecer? Sair lá de baixo, lutar contra a gravidade e voltar aqui, ganhar oxigênio novamente no pulmão e o coração bombear isso para a cabeça e voltar e fazer esse fluxo. Exercício significa que eu preciso suar no couro cabeludo, então vai estragar o nosso cabelo das meninas. Eu preciso suar. A minha frequência cardíaca tem que sair pela boca. Eu falei, nossa, né? O negócio sai daqueles batimentos normais e vai alto. Por isso que subir a escada é um exercício muito bom. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa de pandemia, não tem desculpa de não ter dinheiro, não tem desculpa. Caminhada é bom? Tá, mas você vai ter que fazer uns trotes ou uma caminhada bem rápido. Nada daquela caminhada conversando com o seu colega, tá bom? E sempre hidratando essa célula. Contar quantos copos d'água eu tomo até as 7 horas da noite. Eu tomo 4 litros até as 4 horas, mas você que está começando a treinar a sua bexiga pode fazer isso. Esse é o tratamento para celulite. Quando a gente entende, né, quais são as causas, nós também sabemos quais são os tratamentos. Em nenhum momento aqui, gente, eu estou falando para vocês, use injeção, use cremes, não. Celulite é uma qualidade do corpo que está sendo maltratado por intoxicação e intoxicações diárias. Mudar é mudar o seu resultado visual. Fica muito, muito melhor. Um pouco de celulite, 1 grau 1, ok ter. Eu tenho, você também pode ter, e você pode ser até melhor do que eu, porque você faz mais exercício do que eu. E é isso que nós queremos. Nós queremos mostrar que nós não compramos, nós entendemos e nós realizamos.